Como é que é feito o divórcio lá nos Cacó Filipes? Bem, Deus, ele estabelece a sua palavra, não é? Através de um profeta. E através do casamento e divórcio, o profeta Cacó Filipe, ele explica isso no seu livro, em Cacú, capítulo 146. E ele... Cacó Filipe é um pai grande. Cacó 146? Cacú, capítulo 146. Aí o profeta Cacó Filipe descreve então o casamento e divórcio segundo a mensagem do profeta, segundo a mensagem de Mateus 25:6, mas acho que para os nossos dias. Só um minuto, apóstolo. O David Muniz, o Cacó Filipe parece o único que também tem Bíblia dele, né? Os outros pais grandes também têm Bíblia dele. É assim. Vamos ouvir aqui capítulos e versículos. Mas os outros pais grandes também têm a Bíblia deles. Nada. É assim. O Cacó Filipe é o único que teve Bíblia, o que tem. Não, mas é assim, o Cacó Filipe não tem uma Bíblia. Bom, o livro dele. Sim, ele tem um livro. É Bíblia. Não faz parte. Sim, faz parte. Sim, faz parte da Bíblia. Com certeza. O Cacó Filipe também faz parte da Bíblia. Sim, o seu livro. Não pode escrever. Não, porque não tem este direito. Eles são papagaios. É papagaio. Ele não tem como escrever. Ele não tem nada para escrever, porque são papagaios. E como é só que repetem. O Cacó Filipe teve alguma coisa para escrever? Porque ele foi enviado de Deus para a revelação Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso que deu essa mensagem. Então, vamos lá, o divórcio. Segundo a mensagem do profeta Cacó Filipe, 150. exato, em Cacú, capítulo 146, o profeta Cacó Filipe, ele aí descreve sobre o casamento e divórcio nesta geração. Por exemplo, o profeta Cacó Filipe, ele diz assim, para um homem, por exemplo, né, ou uma mulher, poder pedir em divórcio ao outro, deve primeiramente ver seu caso. Vamos supor que seja um caso de adultério. O homem cometeu adultério, então a mulher cometeu adultério. Só é possível pedir o divórcio se um ou outro nunca enganou o outro. Por exemplo, a mulher cometeu adultério e o homem, por sua vez, quer o divórcio. Para ele pedir o divórcio, ele deve estar intacto em relação a isso, nunca ter cometido adultério. Pode até não ser com uma pessoa física, mas um homem que vai ver imagens de sexo na internet, então se a sua mulher lhe cometer agora o adultério, esse homem não tem o direito de pedir o divórcio. Então continuam juntos. E como é que vai saber que eu vi? Continuam juntos. Não entendo. Não, porque a palavra é que regula, com certeza a confissão é pública. E a palavra é que regula. Então, como você vai pedir algo que você próprio mas já também apareceu faz? lá algum Cacó Filipe, algum discípulo lá mesmo na confissão pública a dizer a todo mundo: eu estive a ver filmes pornográficos? Já passou alguém? Bem, a confissão pública é um pecado um irmão ou uma irmã falar da confissão de um irmão ou de uma irmã. Não, mas então a confissão não é feita à frente de todo mundo? Sim, é pública, mas é lá. Começa lá, termina lá. Sim. Nunca pode se sair fora. Porque um irmão ou uma irmã falando da confissão de um irmão ou de uma irmã, não importa. Se for lá e ouvir a confissão pública lá dos Cacó, vou falar aqui na rádio. Sim, aquilo é um pecado, aquilo será um pecado, porque não pode se falar sobre a confissão de uma pessoa. Então, o que as pessoas devem compreender é, primeiramente, deve-se haver a razão, porque às vezes a pessoa pode estar a pedir divórcio, e a razão que ele está, a razão que ele alega, que faz ele então pedir o divórcio, não é uma razão justa de acordo com a palavra. A palavra regula. Então, são vários pontos. É necessário especificar-se cada ponto para podermos espelhar na mensagem do profeta Cacó Filipe, segundo Cacó 156, o que é que o profeta Cacó Filipe aí diz, o que é que Deus lhe revelou a respeito disso. Só desta maneira... E Deus já revelou sobre tudo a Cacó Filipe, tudo sim, mesmo. Sim. Tudo quanto é necessário para todos os filhos de Deus, para o mundo inteiro, já sabe. Deus revela ao profeta Cacó Filipe e é descrito no seu livro. Todo mundo tem a oportunidade em poder, por sua vez, obter o livro do profeta. Ele tem paciência. E, por exemplo, também há o ponto de que quando, por exemplo, um homem ou uma mulher comete o pecado de adultério, o pecado de sexo com uma mulher ou um homem casado. Se um homem ou uma mulher cometer pecado de sexo ou adultério com uma mulher ou um homem casado, este homem, ele, por sua vez, irá
com uma testemunha, não é? Este homem, vamos supor, o homem cometeu o Vamos supor o David. certo, o do David cometeu adultério com a mulher do João, não é? E o David é um discípulo do profeta Caco, filho dele. Tem que ir lá no João pedir desculpa. Para Deus poder perdoar David, de acordo com o que Deus definiu para os nossos dias hoje, o David irá, se o David for casado, irá primeiramente pedir perdão à sua mulher. Após pedir perdão à sua mulher, ele vai ir com uma testemunha, um discípulo do profeta Caco Filipe, um seu irmão em Cristo. Vão ir até a casa do marido a quem ele enganou. Para pedir desculpa. Sim, Mas quando não chegar corre o lá, risco de vida. o que faz perder o risco de vida é o pecado de adultério. O pecado de adultério é mais perigoso do que pedir perdão. Então ele vai chegar mesmo lá, vai dizer no senhor, olha, desculpa, eu tive uma relação amorosa com a tua mulher. Sim, ele vai chegar lá com a testemunha. Ele chegará lá com a testemunha, vai poder apresentar-se e vai poder então pedir um minuto para poder conversar com o senhor, com a testemunha ali ao lado, para poder testemunhar, para vir verificar. Sim, então ele vai dizer sim, ele vai dizer que desculpa. Exato, eu peço perdão ao senhor. Eu venho aqui porque realmente eu falhei. Se ele puder chorar, que se caso realmente estiver arrependido, pode começar a ficar a chorar naquele momento mesmo. Após o traz a área. A chorar. Deixa eu terminar. Ele vai chora mesmo. Se ele vai poder chorar, implorar o perdão nele. Quando ele puder então falar que eu dormi com a sua mulher, ele deve implorar o perdão, pedir o perdão a ele, que eu traí contigo porque eu dormi com a sua mulher. Se ele vai perdoar. Depois, não, aquilo vai depender. Ele pode não te perdoar naquele momento, mas a igreja também não vai poder perdoar-te. Mas após seguir estes procedimentos, só assim é que ele vai ter que confessar publicamente diante de todo mundo, depois de seguir esse procedimento. Agora, se por exemplo alguém uma vez já cometeu o pecado de adultério, ele não seguiu estes procedimentos que Deus traçou para os nossos dias, que o Deus Todo-Poderoso revelou ao profeta Caco Filipe, significa que Deus nunca perdoou o pecado de adultério deste homem. Você vê? Porque esta é a única forma. A mulher também segue esse mesmo caminho. A mulher é a mesmíssima coisa. A mulher também vai na casa do marido. E em relação ainda ao homem, tem mais. Depois desse procedimento, ele depois vai ter que levar esta mesma mulher para nós, para ela vir testificar diante de toda a igreja, diante de todo o povo, que ela não está gestada, não está concebida com este homem. A mulher deve ir lá. Se a mulher rejeitar em ir lá no culto, para poder testificar que não, eu não estou grávida, já não tenho mais nenhum compromisso com este homem, então também nós não vamos poder orar para o irmão. É assim. No caso da mulher, os procedimentos é o mesmo. Ela irá primeiramente, se for casada, irá primeiramente pedir perdão ao seu marido. Após pedir perdão ao seu marido, ela então irá com uma testemunha na casa deste mesmo homem para ir pedir perdão à sua mulher, a quem ele enganou. Comadre, mana, eu venho aqui humildemente. Assim sim, com todo o arrependimento. Não, até aí. Não vai acontecer sinceramente. Não, se acontecer como? Aquilo não tem nenhum problema. Mas como é que não vai acontecer? Lhe matar? Se lhe matar? Já aconteceu? Já tem acontecido lá? Na igreja? Sim, bem assim, a confissão é pública. Não, isso já não é público. A partir do momento que eu vou à casa de alguém, certo, todo mundo já sabe. Sim, então aí entre eles é aquelas pessoas. Mas a confissão é pública. Eu não posso, por exemplo, dizer sobre o pecado de um irmão ou de uma irmã. Porque é um pecado eu fazer isso. Mas toda pessoa que tem medo, mesmo os ouvintes que nos acompanham, todos que tenham medo disso, ver que isso é duro, é difícil, ele não pode ver isso como difícil. Ele deve ver o difícil, o próprio pecado de adultério. Se você conseguiu ter a força de dormir com a mulher do teu próximo, ou dormir com o homem da outra,
O que é que vai te dificultar em você pedir perdão nele ou nela? Não, há homens que calhar também vão encarar isso como um gozo, não é? Não é gozo. Está a gozar com a minha É cara. arrependimento. Você mesmo dormiu com a mulher de um fuzileiro mesmo. A pessoa tem que ir lá pedir perdão ao mesmo fuzileiro. É verdade. Mesmo se o mando for comandante, Mesmo general. mesmo se for general, não importa que, mesmo se for o ministro, presidente da república, se a pessoa dormiu com a mulher dele, deve ir pedir perdão. Então, se agora as consequências ou outra, a pessoa não deve pensar nisso na hora de ir pedir perdão. As consequências, a pessoa deve pensar antes de ir cometer. Antes de ir cometer que a pessoa deve pensar nas consequências. Primeiro, a Bíblia fala do divórcio por conta do adultério. Mas existem outros fatores que podem levar ao divórcio. Mas este fator, quem deve definir é Deus através do seu profeta. Não, um homem agressivo, um homem, por exemplo, que espanca constantemente a mulher, essa esposa está à altura de chegar aos pastores e conversar com o pastor e dizer que eu não quero mais, porque esse homem é violento. Um homem que não dá assistência à sua família, essa esposa está à altura de chegar e dizer ao pastor que eu termino com este casamento porque este marido não está a servir. Agora, eu adulterei, ainda vou mais à casa da pessoa. Primeiro falta de respeito. Ok, já fizeste o que fizeste com o meu marido, tá bem. Agora, vens mais com a cara de pau na minha casa. Isso até causa morte, apóstolo. O que causa morte não é ir pedir um perdão. O que causa morte é o pecado de adultério que a pessoa cometeu. Então, isto causa morte. Agora vejamos, por que hoje há muito sofrimento? Há muita doença. Por quê? É por causa desses pecados de adultério. As pessoas não pedem perdão. As pessoas não foram libertos. Então, há homens que por exemplo... Mas então aquela confissão que a Bíblia diz, que a Bíblia recomenda, que devemos pedir desculpas, devemos nos confessar, por exemplo, diante de uma pessoa. Porque a confissão é só uma confissão, como é pública, né? Ou privada. É a confissão pública. Diante de uma pessoa, por exemplo, eu posso chegar ao papo, cometi algo e pronto, gostava que o papo ficasse só entre nós. E o papo, se tiver que me passar alguns conselhos, vai me passar. Agora, quando eu já vou explicar para o público, eu não tenho certeza que essa pessoa, que todo mundo que está aí, vai guardar isso. Não, é assim. Vai guardar isso como confissão. Nada, nem ninguém me garante que isto será apenas um segredo religioso. Não, mas isto não pode ser a preocupação de alguém. Se alguém acha que o que ele cometeu, ou com o que ele vai cometer, as pessoas vão falar, não peca. Então, e o meu perdão que eu pedi a Deus, não vale? Não vale. Se a pessoa pecou, não é? Deve confessar publicamente. Porque aqueles. Eu pequei. Mas não, sim, pecar sim, ok. Pastor, eu compreendi. Mas falei, senhor pastor. É um pecado, não. É um pecado ir confessar a um pastor. A confissão auricular é um pecado. É uma hereditariedade católica. A confissão sempre foi pública. Os reis, os imperadores acharam a confissão auricular boa para eles poderem então continuar a cometer... E uma das principais guerras do Cacó Filipe é combater a Igreja Católica, né? Não é isso. É que a Igreja Católica é que instituiu a confissão auricular. A confissão sempre foi pública. Atos capítulo 19, versículo 18, mostra que a confissão sempre foi pública. Mesmo Jesus disse, aqueles que vocês perdoaram os vossos pecados... Eu sou da Igreja Católica, apóstolo. Certo, eu sei, chefe. O Senhor Jesus disse, aqueles que perdoaram os vossos pecados, lhes serão perdoados. Aqueles que retiverem os seus pecados, lhes será retido. Jesus falava da confissão pública. Como é que vamos reter pecado de alguém
sem nós sabermos. É devido à confissão Então, pública. O meu pecado só é válido. válido se eu confessar publicamente. Qualquer habitante da terra, para Deus perdoar-lhe o seu pecado, é somente se ele praticar a confissão pública. Não. Se a pessoa nunca. Mesmo se a pessoa, por exemplo, ele masturbou-se. Não é? Na casa de banho. Ele fez sozinho aquilo. Ele também faz. Ele virá diante de todo mundo. Eu fiz irmãos, isso. eu peço perdão a vós, peço perdão a Deus. Eu não sou digno de ser chamado de irmão, porque, irmão, eu me masturbei. Não, apóstolo. Isso é o mandamento de Deus. Mas, é sério, papo, mas todos, quando seguem o profeta Caco Filipe. A pessoa acaba sofrendo bullying. Porque, por exemplo, ele comentou outras coisas. Deles. E vai publicamente assumir o que ele fez. Primeiro, vai sofrer rotulação por parte de algumas pessoas. Já não será tido nem achado. Porque existem pessoas que têm excesso de religiosidade, que olham para o outro por algum desvio que ele teve. É capaz de dizer que esse não é digno de estar diante de outras pessoas. Como é que fica a imagem dele como pessoa depois da confissão? Sim, aquilo é entre ele e Deus. Agora, se alguém está preocupado com isso, a maior preocupação que ele deve ter é não pecar. Então, se eu não pecar, se eu não ir me masturbar, se eu não mentir, se, por exemplo, na mensagem do profeta Caco Filipe, se alguém, por exemplo, rouba algo, não é? Ele é trabalhadora doméstica, rouba algo do patrão, ela virá confessar publicamente. Agora, para nós lhe orarmos, vamos ele mandar devolver o Por que ele não roubou. pode ser uma pessoa só a fazer? Tem que devolver. Não é teu roubou. Não tem roubou. dinheiro para comprar, vai fazer como? Não entendo. Não tem dinheiro para comprar, faz como? Para pagar? Mas deve pelo menos informar que eu roubei. Sim, eu roubei, não tenho mais como. É assim, eu percebo que as pessoas devem dizer, né, todo e qualquer ato que tenham cometido. Mas agora, a asta pública. Sim, aí é para receber o perdão. Aí é para receber o perdão de Deus. Não. É para receber o perdão de Deus. Mas Deus soube aí. Que é a minha confissão deve ser pública. Atos 19, versículo 18. Não, os apóstolos praticavam a confissão pública. Mesmo os apóstolos de Jesus praticavam a confissão pública. Só que a confissão pública, Atos capítulo 19, versículo 18, nos mostra que a confissão era pública. 19, versículo 18. E por outra, mesmo em João, Jesus disse: aqueles que perdoardes os seus pecados, lhes serão perdoados. Aquele que retiver dos vossos pecados, lhes serão retidos. Aí Jesus falava sobre a confissão pública. A confissão dos pecados. Falava da confissão de uma maneira geral. Não é. Eu posso pedir perdão ao 200 de maneira particular. Mas aquele o teu programa de manhã, obrigado. Mas aquilo, quando a pessoa vai pedir perdão a alguém, e aquilo por sua vez fere a palavra de Deus, ele deve confessar publicamente, independentemente do ato que ele fez, independentemente se é impuro, se os seus filhos estão ali, as suas crianças estão ali, ele deve pensar isso antes de cometer o pecado. Mesmo se o irmão colocar sua boca na xuxa da sua mulher, ele vai, se ele é um filho de Deus, não vai ter vergonha. Ele na congregação, o filho mesmo está ali. Mesmo se o filho estiver sentado com ele. O já alguma vez confessou publicamente? Sim, eu confesso publicamente porque eu sou filho de Deus. Se eu não confessar publicamente, vou ir ao inferno. Se eu pecar, sempre que eu pequei, confessei publicamente. Porque todo filho de Deus pratica a confissão pública. O profeta Caco Filipe diz que são os desordeiros e os filhos do diabo que não praticam a confissão pública. Um filho de Deus deve sempre praticar a confissão pública. Não importa se é o que ele fez. Não importa, vamos supor, ele, por exemplo, ao fazer relação sexual com a sua mulher, lhe colocou a boca em sua xuxa. Então, ele vai ver, meu Deus. É o pecado. Então, ele no dia de culto vai levantar mesmo, irmãos.
Eu peço perdão a Deus. À frente peço de todo perdão mundo. Todo mundo. A ouvir. Mesmo se o filho estiver ali ou a filha estiver ali. Tem que confessar. Eu coloquei a minha boca na xuxa da minha mulher como um bebê. Então, os irmãos vão vir intervir. Vão lhe perguntar por que o irmão fez isso. Então, de acordo com o que Deus estabeleceu para os nossos dias, vai se ver se é recorrente o irmão fazer isso, se não é, assim por diante. Vão aconselhar o próprio irmão, vão orientá-lo. Para que não sejas julgado. Mas porque na mesma forma que você julga, também será. Quem somos nós para julgar uma atitude de alguém por ter cometido algum pecado e exigir que essa pessoa faça isso publicamente? É Deus que estabeleceu isso. É o Deus Todo-Poderoso. Havia essa parte aqui, apóstolo, das intimidades do casal. Nunca em nenhuma parte da Bíblia está escrito que o homem, a partir do momento que ele se casa, tem algumas restrições, não pega aqui, não mama não sei aonde. Não. Mas em Hebreus Deus não. disse que ele, a partir do momento que se casar, terá legitimidade da mulher, o corpo da mulher dele é dele e o corpo dele é da mulher dele. Não é assim. Aqui está tudo. Agora, o que é que ele vai fazer em quatro paredes? Isso só cabe ele e a esposa e Deus. Se vai meter a boca na mama, se vai fazer quantas vezes ao longo da noite. Tem que confessar. Mas vai confessar o que é o que publicamente. Não, vamos supor. Ambos já atingiram. E o homem faz com duas vezes, três vezes. Se a mulher permitir, os dois devem confessar. Que o homem vai vir confessar que eu aproximei a minha mulher duas vezes ou três vezes à noite. A mulher vai confessar, eu permiti o meu marido me aproximar duas vezes ou três vezes. É assim, porque é a única via. O porquê que a pessoa deve confessar isso publicamente? Então, é para se libertar daquele espírito que lhe induziu a fazer aquilo. Mas porque que a confissão deu pública. essa legitimidade aos casados? Qual é a que legitimidade? podiam usufruir. Não, isso quem fala são os pastores, não Deus. Não, está na são Bíblia. Os pastores dizem não. Na Deus Bíblia não não. disse que podiam usufruir. Não, em nenhuma parte da Bíblia diz que a pessoa pode substituir o seu bebê na cama. Nenhuma parte da Bíblia diz isso. Não, sim, é verdade, não diz. Mas usufruir do corpo, que a partir de hoje o teu corpo será meu e o meu será teu, é o quê? Sim, Tem mas isso não é para as pessoas, desculpa-me pela expressão, fazerem porquice. Ok? Porque uma pessoa, não é? Que não tem 2 anos, porque eu penso que a amamentação exclusiva, de acordo com a OMS, são 2 anos. Sim. A amamentação exclusiva é até 2 anos. Então, uma pessoa que já tem 20 italianos, 30 italianos, o que ele está a fazer com a sua boca na xuxa da sua Está a mulher? usufruir do corpo da mulher dele, que Deus deu essa legitimidade a partir do casamento. E Deus revelou ao profeta Cacó Filipe que isto é um ato satânico. Não. E todo filho de Deus, ou toda filha de Deus, deve dizer amém. Porque Então senão... o mundo todo já está no inferno. Não, e vem algo. É mesmo na desobediência. O Cacó Filipe tem mulher, não é? Certo, sim, tem. Só tem uma. Certo. É mesmo... Ele está com essa mulher há quantos anos? Desde 2018. É mesmo... Desde pouco 2018, há Certo, pouco certo, tempo. certo. E aqui tem anos. Casou? É casado? É casado sim. Então ele E cometeu aqui uns tem pecados. anos. Não cometeu nenhum E antes pecado. dessa? Ele não era. Como é que é Castro, né? O Castro. Sim, não era Castro, sim. Não, é Antes assim, dessa. o profeta Cacó Filipe descreve tudo no seu livro. A Tá mulher, bem, a mulher, se a alguém- mulher dele, a se mulher alguém- do Cacó Filipe Era casou-se virgem? de branco? Sim, com certeza. Não! Tinha quantos anos? Ela? É. Não lembro. Mais ou Não menos, lembro. 30 e tal? Não, 20 e tal. Oh, 20 e É tal. pedófilo ele. Não. Um Ele profeta. já não está que- nos 60 e tal. Não, o profeta 46. Caco Filipe completou 50 anos. Ei, como a de 20? Completou sim. Nem comigo. Olha, das 14 dias. Pera, isso aí é assim. Conforme eu estava a dizer. Tá A matando. única via da pessoa poder receber o perdão por um ato, da pessoa ser liberto por um ato que ele cometeu, se ele é um filho de Deus,
a única via que Deus traçou para os nossos dias é a confissão pública. Quer dizer, se alguém comete um ato, comete um erro ou um pecado, ele pode chorar no seu quarto, gritar. Ele pode prometer, eu nunca mais farei isso. Mas enquanto ele não confessar publicamente, não praticar a confissão pública, os seus pecados o perseguem. É verdade. Os seus pecados, a única maneira do pecado se transformar branco como neve, Deus ele é tão bondoso, a única via para que estas palavras cumpram-se na vida de qualquer filho de Deus e filha. Estou a me referir aos filhos de Deus, porque a confissão pública não é para os desordeiros. A confissão pública não é para os filhos do diabo. A confissão pública é para os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles amam a confissão pública. Não importa qual seja a sua falha, o seu defeito. Não importa qual seja a sua fraqueza. Não importa o que ele cometeu. Um filho de Deus ou uma filha de Deus sempre praticará a confissão pública. Mesmo se ele recebe sanção por cima de sanção. Porque na mensagem do poder há sanção. Há pessoas que, por sua vez, são expulsos durante 7 meses. Você vira o culto. Durante 3 meses você vira o culto. Durante 2 meses. Depois da confissão pública. Sim, não, dependentemente do ato de gravidade. Okay? Dependendo da gravidade, se for algo muito grave, vamos supor. O profeta Caco Filipe diz, por exemplo, na mensagem do profeta Caco Filipe, se alguém comete pecado de sexo ou adultério, e ele vai no culto, mas não confessa. Quando ele confessar, vão lhe expulsar. Por quê? Porque um filho de Deus não consegue esconder um pecado do gênero. Um filho de Deus, se ele cometeu pecado de adultério ou de sexo, se ele é mesmo filho de Deus, quer dizer, ele vai confessar publicamente. É a esposa dele. O pecado, Deus é assim. Ou então, o governo e assim por diante. Tudo tem uma lei, tudo tem preceitos. Não, mas também tem exceções. Como é que eu, com meu esposo, posso ser expulsa porque cometi? Eu e o meu esposo. Tomei banho com o meu esposo, tenho que confessar. Não, vem algo. Vamos supor. Meu marido está a vestir, desligo a lâmpada. Mas onde é que eu estou? Vamos supor eu vivo com quem? Vamos supor que este irmão ou esta irmã, eles sempre vêm na confissão que eles, por sua vez, banharam juntos. Não, vamos lhes chamar a atenção. Se eles estão a persistir, são pagãos. Cada um vai tomar banho sozinho, não é? Sim, cada um banha sozinho. E, por sua vez, ninguém pode tomar prazer em olhar pela nudez do seu cônjuge. Porque é um pecado. Não. O profeta Caco Filipe, Deus lhe revelou que é um pecado um homem ou uma mulher tomar prazer. Não. Quer dizer, pode olhar, não pode ter prazer, não é olhar. Sim, mas pode olhar. Se ele olhar, tem que ser por acidente ou como. Mas se ele olhar para tomar prazer ou com prazer, é um pecado. E tua própria mulher ou teu próprio marido. É um pecado. A pessoa deve conversar publicamente. É o seguinte, eu sinceramente falando, eu não percebo o apóstolo Caco Filipe. Porque se Deus é quem estabeleceu o casamento, a família é um projeto de Deus. Também não acho que Deus seria tão injusto conosco de dizer, casaste, mas em contrapartida tens estas regras. As regras que são do casamento é não adulterarás com uma outra pessoa que não seja o seu marido. Aprendeste isso onde? É na igreja e na Bíblia. Sim, está na Bíblia. Isso foi para aquele tempo. O Caco Filipe, ele ainda tem coragem de dizer que é maior que Deus. Agora vamos. Ele é o escravo de Cristo. Não, ele tem coragem. Agora veja, eu já me casei, já estou suposto legal perante Deus, já estou mesmo legalizada. Tornam-se um só. Tornei-me um só com meu marido. Claro que a convivência... Como é que eu vou vestir com meu marido com lâmpada desligada? Ele vai tomar espírito. Vai tomar espírito. Espírito de sexo. O meu marido... Porque quando o meu marido é casado comigo, eu devo desejar o meu marido, porque é meu marido. Se eu não desejar o meu marido, qual é uma outra pessoa que eu hei de desejar? É um pecado. Eu olho, eu tomo banho com ele, vamos à praia juntos, vamos É pecado na praia, só.
Não. É assim, é isto que Deus proíbe para os nossos dias através do seu profeta, o Caco Filipe. Ele nos adverte para o nosso bem. Qual é o bem? Para o bem da nossa alma, Qual é o para o bem? bem da nossa espiritualidade. Vê algo. Um homem que ele gosta de olhar no nudez da sua companheira. Ou uma mulher que gosta de olhar pela nudez do seu marido. Tomando prazer em olhar aquilo. Mas como é que eu O que, não que vou vai olhar? acontecer? Sim, deixa eu explicar. O que, que vai acontecer? Essa pessoa vai tomar um demônio. Qual o demônio? Demônio de quê? Demônio de sexo. Depois, quando esta mulher não estiver em casa, ou este homem não estiver em casa, um ou outro estão no trabalho como? O que, que vai acontecer? Vai começar a lhe vir aquelas imagens Da na esposa mente. dele, é bom. E é pecado, é não. pecado. Confessa-se publicamente isso. Não. Ou é pecado. Não é pecado. É pecado. Sabe por quê? Não. Isso até fortalece o casamento. Não! Sim, sim. É isso Os que está a casados- criar as traições. Não, Ou porque os casados as traições estão precisam escravidão. mesmo. O apóstolo, quando está assim distante da mulher, Não pensa. na mulher. Pensa. Quando chegar a casa vou agarrar. Vou Não, não, isso é abraçá-la. pecado. É pecado, É pecado. né? Não Não pode- pode- a pessoa vai ter poluição noturna. Vai dormir, de tanto pensar. Vai dormir, vai acordar, se urinou, se manchou. Aquilo Não, é mas errado. acordar como está com a mulher ali ao lado. Não, ele está num outro lado. Ah. Não é? Está a ficar a imaginar, eu na minha mulher, não sei o que. Ele vai tomar espírito Eu nosso sobre a assim- sua vida. Por isso que a humanidade hoje caminha muito sobre isso. Há muita infidelidade. Não. A infidelidade. Teremos infidelidade surge- se os homens passarem a pautar em não pensar as mulheres deles. Não Não. aproveitar o Não, melhor que porque ela o que acontece? O meu marido precisa até para fortalecer os casamentos, é preciso que o homem, quando trabalha, até lá uma fotografia da esposa dele no escritório, pá, de 2 em 2 Mas horas. qual é o manda- profeta que disse isso? Onde Deus disse isso? Porque algo para você diz que é assim, E o que é assim. profeta disse que não pode. O apóstolo Hugo não tem aí nenhuma fotografia da mulher? Eu tenho, mas a minha questão é, a questão não está na fotografia, está Não, assim não posso em- mandar a mensagem para o meu marido. Amor, boa tarde, daqui a nada estarei em casa, estou com saudades suas, não vejo a hora de chegar em casa e dar-te E um dar-te abraço uma beijoca. forte, Não, beijão. você vai lhe colocar pensamentos impuros. Não, ele tem que ser mesmo já no Não, serviço assim. não, com não, esses não, pensamentos. não é assim. dela. É, Olha o não, casamento. é aí, é aí, Qual é é- aí. qual Sim, é- é qual é aí em que desse? muitas Quem é o marido mulheres. dela? Não, mas é aí que muitas mulheres estão a ser enganadas. Oh, As oh. mulheres estão a fazer atos, estão a fazer coisas que estão a colocar demônio nos maridos. E os maridos, vendo as outras meninas, estão a distrair. Então a Zoa está colocando demônio no marido dela. Com certeza. O David Muniz está colocando demônio na mulher Com dele. certeza, Não, está a fala fortificar. assim. Está, Não, está a também. fortificar o seu cônjuge É. na infidelidade. Então, uma mulher. Agora diga-me só uma coisa, e é uma pergunta assim um pouco pessoal, mas gostaria mesmo que o apóstolo Hugo respondesse. Se o apóstolo Hugo estiver com a sua mulher em casa, estão na sala a ver televisão, sei lá, fazendo alguma coisa, e o apóstolo Hugo tem vontade, diz à mulher, faz um sinal, Já Sim, que a é mulher assim, não pode é assim. explicar. Não, Não eu pode vou explicar. pedir, mano, vamos. Sim, é assim, é assim. o que é que acontece? Normalmente, já não é normal durante o dia, né? A pessoa de repente está assim com essas coisas assim. Não é normal. Não, É só de noite. Eu não sei como é que as pessoas vivem. Não é? Eu não vivo desta maneira. Durante o dia não dá. Não é normal. Então, Não é só, normal. no, É mínimo, satânico. no mínimo, a mulher lhe meteu demônio. Vocês estão na sala. Como é que de repente, você que está a assistir, vai ter vontade de Mas deu Não, saudade não, daquela normal. última vez. Não, que ele isso, ficou- não, Olhei pra isso Então só quando estão é no quarto, carnalidade. né? Isso Mas então, é e a carnalidade. Bíblia diz é que o pecado que eu sei que a Bíblia diz é que não podemos cobiçar e olhar a mulher do outro ao sim. ponto de desejá-la. Sim, se eu não posso cobiçar a mulher Não do outro, posso posso a cobiçar. minha e desejar A minha, eu sim. posso cobiçar, eu posso desejar a minha esposa, porque eu tenho legitimidade sobre a minha esposa. Eu, se estou na sala a ver televisão e deu aquela vontade de estar, de aproximar-se com meu marido, eu vou dizer, amor, vamos acasalar-se. É normal. Não é uma vontade normal. Que deve-se compreender que isso não é uma vontade normal. É vontade de quem? A pessoa pode... Por isso que o profeta Caco Filipe Só de noite. está a mostrar agora, de acordo com Caco 154, Então. que o ato sexual é somente para a pessoa terem filhos.
Acabou. Não faz isso. Sou! Desculpa, Milá. Sim, porque Não, desde não, dezembro não. que o profeta Caco O filho mais novo do Não, apóstolo não tem quantos faça anos? isso. Deve ter. Eu tenho 2, tem 5. O mais novo. O primeiro- então há o 5 anos primeiro tem 9. Então há 5 anos que o apóstolo não Não, faz nada. este Caco é novo. Este Caco é novo. Ah, é novo. Esse Sim, é uma relação nova, sim. Eu só estou há meses sem aproximar a minha companheira. E é normal. Porque esse Caco sim, a ideia é meses. ficarmos 4 anos, 5 anos, 6 anos. Há Com a meses. graça de Deus, sim. Há meses. Estou há meses sem aproximar a minha Não, isso não é companheira. normal. É normal. Isso até que vai Para nos passar de santificar, novo. não. Eu duvido Isso que o pastor Monza fique esse tempo todo. Não. Eu duvido. O pastor Monza tem cara de ngombir. Não. Fica Pastor assim. Monza não. É assim. Xaxá, o Isso é a apóstolo tem um hábito de santificação. receber irmãos que ficam na casa dele. Ele sai, deixa lá os Isto irmãos. é santificação. O porquê? Santificação. Deixa eu ver Isso é algo. castigo até para a mulher. Deus Não, nem não é. gosta disso. Presta atenção. O que é que acontece? Hum. As pessoas estão doentes. As pessoas estão passando por espíritos maus. Como a pessoa vai poder, por exemplo, libertar estas pessoas? Curar estas pessoas? Como? A pessoa precisa se santificar. E o primeiro início da santificação é distanciar-se da relação sexual. Não, quando é com mulher fora do Não, casamento. estou falando com a tua própria mulher. Ah, não. Com a tua própria oh. mulher, não. Hoje então, A apóstolo, santificação hoje é então é o esta. dia que a rádio completa 2 anos de Ou vamos existência. aqui Certo, uma certo. da manhã, o quê? Isso parece Mas que essa... a vamos festa ficar mesmo aqui. é só mesmo esse debate. Já Não, vi. não vai- porque assim, como é que eu não vou ser santificada se eu estou a fazer com meu marido? Eu tô legal. Estou legalizado, Não. nada me A impede. santificação não vem A através dessas santificação. coisas. É através disso. Não. Havia na Não, santificação. Vê assim. eu posso Dessa O maneira profeta que tu Caco Filipe acorda. diz assim. Sim. Veja bem. Agora, estarei amaldiçoada se eu for fazer com uma outra pessoa que não Sim. seja o meu marido. Não é isso. Santificação. Com o meu marido eu O posso homem vai fazer. ficar 8 meses 8 sem tocar a meses. mulher dele. O Em homem não- Cacu, Eu vou pedir capítulo Não, o apóstolo quer 152. ficar 4 anos. Em Cacu, 4 anos. capítulo... 4. Não, mas 4 anos é Primeiro assim. já, papi. O objetivo. Não é correto. O objetivo é Desculpa, até só ficar apóstolo. para toda a vida. Ei! Enquanto as pessoas não desejarem ter filhos. É. Então, vamos supor que nós não desejamos ter filhos daqui a 20 anos, 30 anos. Vão aproximar-se para quê? Zambia Meu Munene, Deus. Tata Zambia Nene. Não tem razão, por quê? Para você, mas para quê? Pra quê? Por quê? Por quê? Agora, E os você... desejos carnais que o não. Senhor Jesus Sim. Cristo fez. Não, o desejo de quem te falou que quem colocou esse E desejo quem carnal? fez os desejos? Quando a Bíblia diz em Gênesis, Adão conheceu a sua mulher e gerou. Adão só conhecia a sua mulher Eva quando ela, por sua vez, quando era para poder ter filho. Não. Na Bíblia, preste A atenção, Bíblia pensa. resume. Não, Você tem que um buscar momento. Não, detalhadamente. No dia não. X fizeram, Na no Bíblia, dia X fizeram. pensa, na Bíblia, o homem só conhecia a sua mulher numa data, num certo tempo do ano. Não. E quando conhecia ela, era para gerar. Não. Isso, São isso animais no cio ou quê? não, isso, É assim, senhor apóstolo, vai me desculpar. Isto é humanamente impossível. Porque Como? assim, o próprio Deus foi que fez, nos Essas fez. coisas todas. E foi Deus que fez isso. Por isso é que também dele disse que podíamos fazer casados e muito mais. Somente quando formos casados, mas enfim, muitas das vezes tropeçamos e pecamos. E depois ele diz, quando te casares, você aí está livre, eu te libertei e tudo vai se tornar Tá à novo. vontade. Tá à vontade. Com a esposa, Agora, com a eu esposa. casei-me. Eu vou ficar 20 anos só Se a- porque decidi não ter filho. E os meus prazeres Pode ter certeza que o careca fisiológicos tá lá serão atrás. libertos. Serão Serão libertos libertos como? todos esses Esses prazeres. prazeres da carne e prazeres fisiológicos não saem com libertação. Saem com a libertação. Não saem. Saem com a libertação. Qual libertação? Por exemplo, em Cacu capítulo 156. Em Cacu capítulo 156. O profeta Tá aí Cacu o disse livro que... do Cacu? Sim, aqui é o teu telefone. Não, gostaria de ler. tá O bom. profeta Cacu Filipe disse que ele está há mais de 2 anos sem fazer as coisas. É mentira. É tudo truque. Não é truque, é verdade, Anjo. mano. Não, sabe por Ele que quê? casou com o anjo. Só te falar a verdade, Além mano. disso, nós... É verdade. Apóstolo, nós teríamos que ir até 23 horas, se calhar, por causa do horário, para falar de coisas. Existem coisas que são... Estás a falar 23 horas do Ilídio, só está a olhar para ti. Quer dizer, se vão depois das 20 é guerra com o Ilídio. Guerra grande. Acontece. Está a ver, ele nem quer encostar no microfone. Existem Que ele já sabe, coisas. se puser voz aí às 20 já não...
existem Ele coisas senta aí no que é microfone. mesmo da natureza humana. Por isso é que há reações que o corpo apresenta, que é mesmo da reação. Por exemplo, aquelas coisas que acontecem com os homens. Então vai me dizer que a partir do momento também, quando um homem no meio da manhã ter aquelas as reações humanas no próprio corpo do homem apresentar, é pecado. Segundo o profeta Caco Filipe, 156. diz que um homem, não é? Se ele acordar poluído, a palavra diz poluição, poluição noturna. Assim mesmo. Sim, a poluição noturna significa que há um pecado escondido no homem. Zambe. Okay? Que ele deve procurar rever-se. E este pecado pode ser resultado de pensamentos de sexo. Esse pecado pode ser Aquilo resultado... acontece todas as manhãs nos homens. Não. Aqui Não, não, deixa aí, David. Essas reações do homem acontecem todas as manhãs. É quem está possuído, não é Não, todos tem os possuído como homens. nós todos os homens no mundo. Estão possuídos. É natural. Não é natural. É o natural do homem. O Não é anormal natural. é quando o homem não acorda assim. Não, mas é assim. Isso aqui, a pessoa vai acordar assim. Se a pessoa não está na mesa do profeta Carlos, não. como é que o homem vai acordar poluído? Não é normal Não, ele isso. acorda poluído, todo homem, e se calhar nós É vamos... demônio. Vai Qual me explicar. Demônio de sexo. Demônio de sexo como? Se o demônio de sexo, ele tomou esse espírito através de pensamentos de sexo, Qual ou sexo? através de imagens, ou através de mulheres mais que ele olhou e tomou prazer, através de qualquer coisa. Isso são demônios, são espíritos maus que entraram na vida desta pessoa. Até bebê, adolescente Mas- já tem demônio. Bebê, Poluição. não é normal. Qual é o bebê que vai acordar assim? Aqueles adolescentes. Não tem. Na É demônio. poluição. Esses de hoje vejam muitas coisas. Tomam espíritos maus sobre eles. Não, Sim. não faça isso. Eles estão com telefones Mas- sofisticados. Não faça isso. Veem muitas coisas e tomam espíritos maus sobre Não eles. faça isso. O que anda? Veja então quem vai fazer aí técnica no Ilídio. Só tá, mas quer que seca. Tá bem, Ilídio. Ei. Não faça isso. Quem vai fazer? É o Gil, Ilídio. complicado, Calma, mocinho. Porque são essa dita poluição que acontece. É mesmo coisas da natureza humana. Não é. É. Precisas Não mudar preciso. a Porque maneira de eu ver. realmente ficaria preocupada se o meu marido não tivesse poluição. É. Sim. E nós lá na missão do Não, eu ficaria. a luta é esta. Para quem tem essa situação, para ser liberto. Não, Agora você quer ficar eu ficaria preocupado. mesmo muito preocupada Sim. se ao longo de uma semana o meu marido não tivesse poluição. Não é normal. Eu ficaria, porque eu ia mesmo perguntar se passa algum problema, que é para irmos já pelo menos ao médico para saber o que realmente Bem, está só acontecendo. bem, mas ainda vamos tocar uma música mexida. Já postou. Pois é, na verdade. Põe, que a Universal toca ainda um bocadinho.